sei sobre a história de Caiçara vem do que eu sei de casa, né? Do que começaram a me contar quando eu era criança, mais do que o que eu aprendi na escola. Porque eu tinha vovó que gostava desse registro, de registrar, né, as histórias das famílias dela, da família do marido dela, vovô. E foi aí onde eu tive o primeiro contato com essas memórias, né, de Caiçara. Porque aqui a gente não tem história para contar, a gente não tem registro oficial, a gente tem o que esses antigos moradores contam sobre suas famílias, né? A gente fez uma pesquisa, mesmo como leigo, me considero curioso, né? E através de várias pesquisas, a gente chega no início do século XVIII, 1740, 40 e pouco, quando houve as concessões das datas de Sés Marias, e aqui onde hoje se encontra a sede do município de Caiçara do Vento foi dada a data de Sés Maria do Rio do Vento, né? Dentre os seus possuidores, tivemos Manuel Rodrigues Coelho, que recebeu essa data, e possivelmente ele pouco explorou essa data, né? A partir daí, então, a gente tem poucos relatos documentais, praticamente nenhum a respeito disso, mas Câmara Cascudo, ele chega a falar em seus livros Raízes da Terra, de que em cerca de 1752 ou 59 já existia notícia de criação de gados aqui na margem do Rio dos Ventos. Durante o período colonial aconteceu um grande conflito envolvendo o Rio Grande do Norte, que foi a expulsão dos holandeses. E essas terras, então, foram um prêmio, né? Porque isso acontecia, é uma tradição portuguesa que se manteve aqui no Brasil, como prêmio de guerra a doação de terras para os soldados que se destacaram. Então, Manuel Rodrigues Coelho foi um militar que foi presenteado com esse saldo de guerra, né? Manuel Rodrigues Coelho nunca nem veio do Rio Grande do Norte, né? Ele é um soldado que lutou contra os holandeses lá em Pernambuco. Ele foi inclusive o capitão-mor do Rio Grande do Norte, sem nunca ter vindo aqui. E essas terras estão no nome dele. Mas assim, é como eu expliquei, né? São terras que eram soltas, terras que tinham um nome, que tinham um dono, mas que nunca foram de fato apossadas, né? Ninguém nunca veio aqui e disse aqui, pronto, aqui é a terra do seu Manuel e ele cercou isso aqui. Não existiam cercas. Existiam tantas terras assim no Brasil que em 1850 existiu a Lei de Terras, que foi uma lei criada para organizar as propriedades no nosso país. No período imperial isso aconteceu. E essa Lei de Terras possibilitou que quem tomasse posse seria considerado dono, seria emitido um documento. Daí então foi o desespero das posses, foi o desespero desse povo correr em busca de encontrar terras soltas, né? As margens dos rios eram todas consideradas sem dono, porque eram terras do Império. E por isso que a maioria dessas fazendas, a partir de 1850, são todas nas beiras dos rios, porque eram as terras que não tinham dono, que não tinham, né, propriedade. E aí a gente observa essas terras que hoje formam caiçaras, são terras de 100 léguas a menos dos meios dos rios, que eram as terras soltas que existiam. Esses poceiros que vieram para cá, eles vieram ocupar as terras que não tinham donos. E assim, no interior do Rio Grande do Norte, quase nada tinha dono. Quase nada tinha dono aqui. Porque foram terras que aconteceram as batalhas contra indígenas, então eram terras que eram mal vistas por muitos proprietários, achando que eram lugares que eles podiam sofrer algum tipo de perseguição, de algum índio fugido que ainda existisse. E assim, só muito tardiamente, quando as menções a esses indígenas já não existiam mais, quando já se entendia que não tinham mais tribos organizadas aqui, é que essas terras começaram a ser ocupadas, e aí devido à lei de terras essa corrida aumentou. E
essas posses foram então estabelecidas. Mas inicialmente eram todas terras soltas, terras sem dono, sem uso mesmo. Quando esses primeiros vaqueiros chegaram aqui, porque eles não eram fazendeiros, né? Eles eram vaqueiros, eles tinham uma pequena posse de gado. Esses primeiros vaqueiros chegaram, eles tiveram que desbravar a terra. A gente sabe que essa ocupação aconteceu em vários pontos. Eles são o que hoje é a Fazenda dos Angicos, é o que hoje as várias fazendas dos descendentes dos Câmara e as fazendas que hoje são as grandes fazendas da cidade que ainda existem até hoje, que são o Baia e o Rio Novo. São as ocupações mais antigas da cidade. E essas fazendas aconteceram justamente no meio do século XIX, quando essas populações migravam fugindo das grandes secas. Sejam a fuga de Santa Cruz ou do interior do estado da Paraíba. E aí, chegando aqui, fixaram residência, construíram currais, colocaram então em prática, né, a sua atividade pastoril e começaram a desenvolver as relações sociais possíveis da época, né? O comércio, a religiosidade, e a partir desse fluxo, que virou um ponto de parada das rotas que passavam da região litorânea para o interior, foi se desenvolvendo uma vila, uma população fixa, e que nos anos 40, já do século XX, se tornou a vila, né, de Caiçara. Com a chegada a este município de um senhor, que ele era paraibano, agricultor e agropecuarista, chamado Manuel Ferreira Pires. Esse senhor, em uma época difícil lá na sua região, ele teve que partir, migrar de lá e veio até estas terras, né? Aqui chegando, ele encontrou uma faixa de terra desabitada e requereu suas posses e fixou a residência. A sua primeira residência foi às margens do rio, hoje chamado Rio do Vento, à procura de recursos, como por exemplo a água, para facilitar o uso da água. Então ele construiu a sua primeira residência ali ao lado de uma pedra que tem ali chamada, que era considerada como uma pedra recente de Seu Mato, e lá ele fixou a residência, né, construiu a sua primeira moradia de taipa e foi dando sequência às suas atividades pastoris. Lá ele deu início a cercar as suas terras, né, a criar os seus rebanhos, e com o passar dos anos ele construiu uma residência, uma nova residência das margens da BR-304 no sentido Caiçara-Natal. A origem desse nome é interessante porque ele, com o passar dos anos, ele cultivava a sua produção e as vendia nas cidades de Natal e Macaíba. Ele viajava por vários dias em costas de animais, transportando em costas de animais, porque naquela época não existia carro, era difícil o transporte de carro. Então ele viajava por vários dias para vender os produtos que ele produzia e, em seguida, trazer os seus mantimentos. Nessas suas andâncias, para vender os seus produtos, o que produzia, ele fez várias amizades.
com pessoas importantes da capital. E algumas dessas pessoas, alguns desses amigos, tiveram a oportunidade de visitá-lo. E em determinados momentos, quando eles chegavam na sua residência, perguntavam por ele e a família dizia que ele estava na Caiçara, né, cercando as suas terras para prender os seus animais, os seus rebanhos. Como esse nome Caiçara é um nome de origem indígena, que significa cerca de proteção a casas dos índios, os índios construíam as suas ocas e cercavam para evitar os animais peçonhentos, os animais ferozes invadir. Só que esse nome Caiçara, ele deu origem ao primeiro nome da cidade. Em seguida, veio a junção dos dois nomes. Rio do Vento, por quê? Porque esse rio que passa ao lado da cidade, ele deságua, ele passa em uma localidade que na época era chamada de Data do Rio do Vento. Então, aproveitaram quando foram oficializar o nome da cidade e juntaram os dois nomes, Caiçara do Rio do Vento. E nesse mesmo período, a gente encontra alguns relatos que estão sendo coletados por um escritor de Jardim Egípcio, Vanjo, de que paralelamente à ocupação aqui de onde hoje é a zona urbana de Caiçara do Vento, existe a ocupação também aqui das intermediações, como existe o sítio Caiçara, mais para cima, no sentido São Tomé, onde ocupavam ali principalmente os Dionísio da Câmara, né? Descendentes dos raposos Dionísio da Câmara. Então, paralelamente a Manuel Ferreira Pires era ocupada algumas áreas em torno do hoje município de Caiçara do Rio do Vento. E depois de Manuel Ferreira Pires, aí nós vemos o desenrolar dessa história aqui de Caiçara do Vento. As famílias foram chegando, foram os vitorinos, chegaram aqui no início, no finalzinho do século XIX para início do século XX. Os vitorinos de Andrade, eles vieram para cá, na verdade eles vieram para toda essa região, de Itaipu para cá, vieram se espalhando e ocupando algumas fazendas que já existiam. Eles não são desbravadores, as fazendas já existiam, pertenciam a outras pessoas e eles, devido à necessidade, né, dos filhos e dos netos deles, eles foram comprando essas terras e ocupando-as. As terras que hoje pertencem a esses vitorinos, que também serviram, né, de uma grande parte para o curso das ruas da cidade, esse terreno que hoje, as ruas de Caiçara, são esse terreno inicial da fazenda dos vitorinos. Eles compraram de um senhor chamado Manuel Eugênio, que, olha só, era um primo deles. E aí, desse primo, eles compraram essas terras e acabaram dividindo entre os seus herdeiros e foi o que virou Caiçara, né? Daí porque então chamaram os vitorinos de, né, fundadores da cidade. Não é assim, né? Eles estavam aqui, mas também tinha mais gente, porque uma família só não, né? Não tinha como uma família só fazer uma cidade existir. Mas esses que estavam aqui vieram já do interior da Paraíba, e seus primos próximos aqui em Jardim de Angicos, em Bento Fernandes, em João Câmara, em Itaipu, também todos vitorinos de Andrade, né? Mas foram cada um fixando residências nessas localidades, todos criadores de gado, todos estavam então buscando fixar moradia, já que eram famílias muito numerosas e que acabaram se espalhando. E assim, tinham alguma prosperidade para a época, né? Já que eles conseguiam tanto ser criadores independentes, como também ter posses suficientes para comprar esses títulos. Outros, antes deles, o próprio Manuel Eugênio possivelmente foi um poceiro. Ele não comprou as terras, ele provavelmente deve ter sido um poceiro, como tantos outros, né? Como os Lourenço, que faz divisa com a terra dos vitorinos, como os Pires, que é o vizinho do outro lado das terras dos vitorinos. São poceiros, né?
esses primeiros moradores chegaram sem comprar as terras. Eram terras devolutas que estavam sem dono e eles se ocuparam. Os vitorianos já chegaram numa segunda leva, né? num segundo momento, já com alguma coisa estabelecida, com currais construídos, com casas já, né, erguidas. Eles melhoraram, eles ampliaram, eram os maiores produtores de gado da cidade, da localidade, mas nesses termos, né, assim, mas não eram ricos, né? Eles tinham uma condição similar aos que já estavam aqui, porque a vida era muito dura, aqui era muito sofrido, tudo era muito difícil de chegar aqui. Os alimentos tinham que buscar, alimentos que não produzissem, tinham que buscar nas feiras de São Tomé, na feira de Jardim de Angicos, era distante, era uma vida sofrida. Eles foram muito heróicos de permanecer aqui. As secas do rio já existiam, né? Já aconteciam, não tanto quanto hoje. O rio foi destruído devido às barragens que foram feitas, né? O espraiamento das margens, a destruição das matas ciliares do rio, mas ainda assim não era uma vida fácil. Eles sofreram muito para permanecer aqui. E começou então a desenvolver-se um arruado aí na fazenda, onde foi implantada uma feira e depois começou uma vila de casas. E em 1953 essa comunidade ou vila de Caiçara do Vento, que a gente pode chamar assim, um arruado de poucas casas à margem do rio, passou-se a distrito do então município de Lages. E pouco tempo depois, 10 anos depois, através de um trabalho de alguns ilustres aqui da cidade, os Bertoldos, os Vitorino, de Luiz da Mata Teixeira e mais alguns outros ilustres, houve o processo de emancipação política. O distrito foi crescendo, só que ele pertencia ao município de Lages. E como dependia tudo de Lages, o prefeito era Lages, os vereadores eram Lages. Lages era um distrito que dependia do município de Lages na época. Só que com o passar dos anos, a cidade foi crescendo, as pessoas foram tomando uma noção diferente das coisas e foram lutando pelos seus direitos. E isso ocorreu em 19 de janeiro de 1963, através de um decreto governamental de número 2083, decreto esse assinado pelo então governador na época, Dr. Aloysio Alves. Então, foi feita toda a papelada, foi feito todo o processo e o município, através desse decreto, foi oficializado como o município de Caiçara do Rio dos Ventos, a partir dessa época, deixando de depender do município de Lages. Mas esse processo de emancipação política que nós temos conhecimento, talvez não tenha sido tanto a força dessas pessoas aqui de Caiçara. Haja vista que nesse período vários outros municípios da região e do estado do Rio Grande do Norte também se dividiram. E na época do governador Aloysio Alves, ele criou no mesmo ano vários outros municípios. Então já era uma proposta do governo em desmembrar alguns municípios e criar novos municípios. E Caiçara, claro, teve essa força política para fundar, digamos assim, a cidade de Caiçara do município de Caiçara do Vento, através desses expoentes. Os símbolos municipais acabaram sendo criados assim de uma forma aleatória. Veja que na bandeira do município tem o símbolo do algodão e o símbolo da carnaúba, que tem em todo lugar no estado do Rio Grande do Norte. E são os nossos símbolos oficiais, né? Os elementos que compõem a nossa bandeira municipal. Quer dizer, aqui nós não temos nenhuma particularidade, nós não temos nada que destaque a relevância de ter sido emancipado. Desde a primeira
formação da prefeitura e da Câmara dos Vereadores, as pessoas aqui se comportavam como escolhendo representantes de suas famílias, né? Cada família tinha alguém na Câmara de Vereadores, por exemplo. Todo mundo tinha um parente lá como vereador. Por quê? Porque as famílias eram numerosas e conseguiam eleger o vereador. Os primeiros prefeitos eram mais ou menos assim também. Sendo que esses primeiros prefeitos, eles não eram necessariamente escolhidos pelos líderes locais. Eles eram escolhidos pelos seus representantes políticos ainda de Lages. Eram os grupos de Chico Cabral, né, e o grupo de Ramiro Pereira. Era assim que era dividido. Então esses grupos originais da política de Lages se manteve ainda nos primeiros anos da prefeitura de Caiçara. Daí então porque a força dos prefeitos não era aqui, não era o povo de Caiçara que decidia. Eram esses grandes chefes políticos de Lages ainda, que tinham alguma influência sobre as decisões políticas daqui. Quando começou então a existir alguma autonomia, foi justamente quando o seu Nenel foi prefeito, porque era uma pessoa que não era um fazendeiro, que não era filho de fazendeiro, que não era rico, né? Mas que era um representante dos Vitorinos, que até então eram muito respeitados, né? Muito considerados. Naquela época, eles ainda eram muito respeitados. E aí, mais ou menos que quando acontece a eleição do Nenel, foi a primeira vez que alguém daqui, de verdade, né, conseguiu prestígio suficiente para conquistar a população. Talvez até por isso ele e o seu grupo político tenham se mantido tantos anos no poder. Não é porque ele controlava, não era tanto assim. Mas é porque antes da eleição dele, não era exatamente o povo de Caiçara quem se impunha e escolhia o seu representante, né? Eles acabavam concordando com uma indicação política que não era daqui. Eram os grupos daqui, mas sempre aliados a esses caciques que vinham de Lages, ainda influenciando aqui. E aí, quando o Nenel aparece, né, aproveitando grandes projetos que ele tinha, né, e aproveitando também muitos recursos que o estado do Rio Grande do Norte teve nos anos 70 e no início dos anos 80, recursos que vinham para todas as cidades do estado, ele acabou se destacando como um grande herói libertador da cidade, com uma personalidade que fazia mais pelo povo e ganhou a força política que até hoje ainda é reconhecido, né? Ainda é uma personalidade muito respeitada na cidade. Afinal, ele foi várias vezes prefeito e ninguém consegue fazer isso numa cidade sem ter algum merecimento. Nessa primeira legislatura, tinha ela e mais duas. Uma delas, por questões pessoais, deixou o mandato, mas terminaram o mandato ela e uma outra vereadora. Ela talvez teve algum destaque, porque ela, entre os vereadores eleitos da época, ela foi eleita a primeira presidente da Câmara, né? Ela sempre... ela tem um trabalho social bem específico. Ela sempre cuidava das mortalhas dos defuntos, uma missão que nem todo mundo enfrentava, né? Ela era costureira e ela sempre fazia as mortalhas, então todo mundo era comadre dela, todo mundo era, né, os parentes novamente, né? E ela era comadre de quase todo mundo, né? Então ela tinha um grande círculo de amizade. Ela era também respeitada por isso, porque ela também tinha uma grande amizade com todo mundo. E todo mundo queria ser amigo dela, porque se o seu falecesse, quem ia ajeitar era ela. Então tinha que ter a amizade dela, né? Ela era uma pessoa que tinha que ser querida, porque outra pessoa, os outros não tinham essa coragem que ela tinha. E ela era diferente, porque ela tinha um curso muito forte. Ela tinha 8 filhas, que era também algo inusitado na cidade, né?
Ela era muito dura, muito séria, mais séria do que deveria ser. Talvez, né, a vida tenha endurecido por causa disso. Ela teve um pulso muito forte para criar essas filhas junto com o marido. E aí o destaque então de colocá-la como autoridade na época. Porque eu sou filha de Inês Pires, é dos Pires, né? E o meu pai era dos Vitorinos, Joaquim Vitorino de Andrade. Mamãe tinha 8 filhas. 8 filhas mulher e teve 5 homens, mas os homens morreram. Antes disso, era o vice-prefeito que era o presidente da Câmara, que comandava as sessões dos vereadores. Acontece que as mudanças na lei permitiram que os próprios vereadores se tornassem autônomos, né? Ela foi eleita vereadora em 64, se tornou primeira presidente da Câmara em 68, né? Quer dizer, já no final do mandato foi que ela foi eleita presidente da Câmara, porque antes era o vice-prefeito. E assim, daí então o destaque que é dado a ela. Tinha ela e tinha a dona Francisca Maria, que era outra vereadora com ela. Mas só ela é mencionada por causa disso, né? Porque ela entrou em destaque devido a se tornar a primeira presidente da Câmara. Tinha mãe, né? Eu, na época os vereadores não ganhavam nada, tinha o nome de vereador, mas não ganhavam dinheiro não, né? Hoje em dia é que já está tudo mudado. Eles tinham uma ajuda de custo que era uma gratificação mínima, né? Uma gratificação mínima. Como se fosse para pagar o lanche da tarde. E assim, era praticamente um trabalho voluntário, né? Eles iam, tomavam as decisões de uma forma mais amigável do que podemos ver hoje em dia, né? Porque as decisões eram também muito mais simples, né? O prefeito chegava com uma demanda, temos esse recurso, vamos gastar com isso. Eles concordavam ou discordavam. Não haviam grandes propostas, não haviam grandes projetos, porque não tinham recursos, né? Os recursos para atender o município só começaram a se organizar muito posteriormente. As sessões aconteciam. Tinha vezes que quando acontecia uma decisão mais complexa, algo mais complicado, eu digo isso porque no meu projeto de mestrado eu estudei uma boa parte das atas da Câmara. Eles faziam 4 ou 5 sessões no final de semana, porque eles começavam a discutir, não chegavam a uma conclusão, aí encerravam a sessão. Aí mais tarde reunia todo mundo de novo, né? Ou então começava uma sessão naquele horário, mas devido a alguma questão, ou porque os vereadores que também moravam em regiões afastadas, nas fazendas e tudo, ainda não tinham chegado, não tinha quórum, aí eles encerravam, esperavam mais tarde, né? Era um dia de domingo quase todo, eles começando e terminando sessões, 4, 5 sessões num dia, porque não tinha quórum, porque não chegava a uma conclusão. Quer dizer, era um negócio que tinham alguma dedicação, né? Eles tinham. E assim, eu tive até o testemunho de alguns vereadores desses anos iniciais, que ele disse o seguinte: a gente trabalhava mais que esses vereadores de hoje em dia, porque não tinham benefícios, não tinham muita coisa que decidir. Eles pensavam realmente no bem da coletividade, né? No que fosse melhor para a cidade, porque eles não iam tirar grandes vantagens sobre isso. Seu Romão não foi o marido da senhora? A senhora lembra? Só tirou 2 mandatos. 2 mandatos. Dois mandatos, Romão Gomes da Câmara. Aí dos filhos da senhora ainda teve José Aurélio, né? Que foi? José Aurélio foi vereador, mas também ele deixou logo, não continuou não, deixou logo. Nos primeiros 2 mandatos ele deixou, não quis mais não. Foi vereador Zé Aurélio. Aí dos netos já teve Buba, não foi? Foi Buba, mas Buba já é neto, que ele é filho de Lucimar. O Watts, que o povo chama ele de Buba, ele é filho de Simar. Então a política dentro da família já vem desde muito tempo, né? Desde da mãe da senhora, aí depois do marido, filhos e neto, não é isso? Neto.
A origem do padroeiro São Sebastião é uma coisa muito importante. Tá? Aconteceu de forma, até certo ponto, surpreendente. Por que São Sebastião foi escolhido padroeiro de nossa cidade? Em uma época bastante atrás, surgiu no estado uma doença muito forte, tá? Considerada hoje como cólera. E essa doença, segundo as pessoas mais antigas, elas diziam que essa doença quase fazia vítima grande parte da população, né? E as pessoas da época, preocupadas, pessoas católicas, encontraram como solução fazer uma promessa, né, a São Sebastião, prometendo que se essa doença acabasse, comemoravam a cada 20 de janeiro a novena a São Sebastião. Então essa novena, essa devoção a São Sebastião, ela começou na residência de Manuel Ferreira Pires, que é considerado como o fundador da cidade, né? Então as pessoas começaram a rezar e foram atraindo outras pessoas e a devoção foi crescendo, certo? A ponto de ser necessário se construir a primeira igreja da cidade, que fica localizada na Praça José Vitorino de Andrade. Hoje ela não é mais como foi construída. Infelizmente, demoliram parte dessa igrejinha, tá? Mas foi lá onde muitas pessoas rezavam, muitas pessoas, as pessoas participavam das santas missas, não como hoje, constante como hoje, mas tinha aquele período de missas, vamos dizer que uma vez por mês, 2 vezes, e no dia 20 de janeiro faziam a homenagem ao padroeiro São Sebastião, como é feito hoje. Eu sei que essa fé, ela já existe há quase 200 anos, tá? Segundo os mais antigos, porque foi logo no início, ela não era nem vila, tá? Começou o povoado e as pessoas tiveram que fazer essa promessa para que essa doença desaparecesse. José Felipe, né, que pertencia à família de Manuel Ferreira Pires. Foi ele que interessou, resolveu fazer a promessa, convidou as pessoas da época e, graças a Deus, essa promessa surtiu efeito e hoje São Sebastião é considerado padroeiro de Caiçara do Rio Grande. Uma belíssima festa todos os anos, a cada ano ela cresce mais e mais. Aí ele fez uma promessa a São Sebastião que se parasse aquela doença, ele tirava esmola para construir a igreja de São Sebastião. Ele fez promessa com São Sebastião. E foi sanada a situação. Parou. Aí chegou a tirar a esmola e fez, mandou construir aquela igrejinha. Para dizer que eu já teve outros, que eu padre Raimundo, padre Severino, que era até Aleijadinho no pé, foi os primeiros anos de padre Vicente, padre Ramiro. Aí a festa era ali na frente. Quem tomava conta disso aí era papai, já nesse tempo. Ele mandava enfincar, assim, um quadro grande na frente da igreja, e passava umas cordas. Aí a festa era ali dentro. Então se tinha um cruzeiro ali na frente dela, tinha um cruzeiro e ali botava um mastro. Todo ano botava esse mastro lá com a bandeira lá em cima. Quando ele arrancava, já deixava uma pedra branca marcando aquele buraco por outro ano. Aí os fogos também, que tudo que fazia essas encomendas desses fogos era papai. E ali eram as barracas, o leilão, tudo ali. Lá na fazenda, a gente tinha essa festa por ano, de ano em ano tinha essa festa de São Sebastião. Quando a gente estava aproximado da festa, a gente cuidava,
se arrumar, comprar uma roupinha, comprar um calçado. Aí a gente dizia assim, quando for noite de São Sebastião, a gente chamava noite de São Sebastião. Quando for noite de São Sebastião, se Deus quiser, nós vamos para a festa caiçara. Se reunia aquele grupo, aí vinha a pés, das fazendas a gente vinha a pés. Nós não tínhamos que vir, nós não tínhamos transporte. Ninguém tinha, nem nós tínhamos, nem patrão tinha, a gente vinha a pés. Reunia-se, aí vamos. Que hora nós saímos? 6 horas, pô, 6 horas. Quando era 8 horas, nós estávamos na festa aqui em Caiçara. Aí passava a noite, quando era no outro dia de manhã, aí a gente voltava e ia embora. Assistia a missa, uns e outros não. Aí a gente voltava e ia embora, cada cá para suas casas. Não existia anarquia, nada disso. Era só respeito e consideração a todo mundo. Aí as missas, vocês costumavam ir Era, também? que também era no domingo, ia no domingo. Aí só ia, essa missa só tinha 30 dias. De mês em mês, né? Era. Que era Padre Vicente. Era de 11 horas, não era madrinha, era de 10. Era cedo. Era Naquele tempo era quando se comemorava a festa do padroeiro tudo num dia só, praticamente, Era. não era? E era só uma. E era Aí, festa e boa. era de Quando era bem curto o dia, papai andava a casa na rua. Fazia os barraquinhos, tinha aquelas, a gente chamava fazer umas vendagens, né? Um vendia um café, uma solda, uma cocada, um ciquilho, um pão, uma coisa, e tinha aquelas mercadoriazinhas nos barracos. A gente chamava as mulheres dos barracos, a gente chamava assim, mulheres dos barracos. Mais em frente à igrejinha, que hoje é a igrejinha, antigamente era a igreja, era o mercado, que hoje não tem mais mercado lá embaixo, mas era o mercado lá embaixo. Aí era ali, ao redor do mercado. Caiçara muito pequenininha. Aqui onde hoje é a prefeitura, a câmara, a igreja, maternidade, posto de saúde. Ali a gente conhecia como uma mata postura de ribação. Ali era uma postura de ribação. Quase todo ano a ribação vinha ali por onde é hoje. Era só aquelas casinhas lá embaixo, somente. Aí já foi do tempo de Padre Vicente. Ele veio, terminou a missa, aí ele disse, vamos procurar o lugar da igreja Olavo, que Olavo era meu pai. Aí subiram para cá, aquele tudo era mato, ali tirou ali não tem aquele, da casa de Milton, lá embaixo, tirando certo assim. Era mata completa. Tudo para cá, tudo era mato, tudo, não tinha casa, nada. Tinha umas casinhas lá dentro do mato. Ali onde era do final do Rumão, ali tinha uma casinha que era de um daqueles Vitorinos mesmo. Certo. Aí eles entraram para cá, para aquele mato, tinha uma varedinha por dentro que ia sair dessa outra casa. Eles pegaram essa varedinha, depois entraram e andaram, que um pouco chegaram para trás. Aí o Padre Vicente chegou na patamar da igreja, virou para trás e disse. Aí tinha uma chaveirinha lá, dentro do mato. Ele disse, Olavo, e aquela árvore que tem acolá? Que árvore é aquela? Papai, tinha uma quixabeira. Ele disse, acolá tem o lugar da igreja. Vamos lá. Papai, bora. Aí voltaram para lá. Aí quando chegou lá, ele disse, pronto, é aqui o lugar da igreja. Olhou lá e disse, é aqui o lugar da igreja. O construtor da igreja foi Padre Vicente. Foi quem construiu aquela igreja. Aqui eu fui trabalhador do início do começo da igreja. Eu fui um dos serventes do começo da igreja. Era pedreiro ali, era um primo meu. Carpinteiro era outro primo meu, que se chamava um João Alexandre, e o outro Manu de Benedito, que era Manu Barbosa, mas se chamava conhecido Manu de Benedito. Aí Pedro em Lisboa, a gente construiu ela. Padre Vicente pedindo ajuda, né? Pedindo ajuda. Agora pedir ajuda a quem? Aos patrão, né? Aos fazendeiros. Aí os fazendeiros já pediam ajuda aos moradores, que era nós.
Na época, eu lembro que a gente dava 500 réis. Não era 500 reais, era 500 réis. Cada um patrão pediu um morador 500 réis para a construção da igreja. Efetivamente com aquela alegria de estar fazendo o leilão todos os anos. Há mais de 30 anos que eu faço o leilão da festa do padroeiro, e enquanto Deus me der a voz, a gente vai estar lá fazendo de forma voluntária, de forma alegre, para o bem e o sucesso dessa festa, tá certo? Temos a emancipação política, que também é dentro dessa festa. Também é uma festa que cresce a cada ano. A participação do poder público nessa festa é de forma muito importante, e isso vem trazendo para o nosso município alegria, lazer, entretenimento e, enfim, trazendo pessoas para fazer essa festa grande, pessoas de outras regiões. Essa fé foi crescendo de tal forma que hoje o nosso município é considerado um município progressista. A nossa festa é hoje uma festa tradicional. As pessoas aderiram de uma maneira tão importante que é considerada como uma das maiores festas da região central do Rio Grande do Norte. Que a população de Caiçara tenha um elo muito forte de união, né? Não, é como se diz nas ruas, né? Todo mundo aqui é família, é como se todos se identificassem como uma grande família. Papai é primo daquele povo de Raimundo Ribeiro. Raimundo ali. Sei. Toda a família só. O finado ao lado não era daqui, ele veio parte do vento, ele veio, aí ficou aqui e fez família. Aí formou outra família aqui. Aí dá o nome de família do Isolado. Mas é tudo uma família só. Pertencendo já da família dos Dionísio, porque eles ficaram com uma irmã, com a irmã do meu avô. Aí formou a família, por isso chama a família do Isolado. Certo. O pai de Pedrinho, Malulu, é irmã de papai. Pinego, né? Maria Feitosa, ainda da família de nós. Tudo uma família, tudo um ninho só, meu filho, tudo uma família só. Tinha Zé Joaquim, que é o avô de compadre Chico Pilóia. Aí tinha um que chamava de Mané do Niso. E tinha Pedro Felipe, que é o pai de Mitinho, que é casado com um Cacá de Sebastião Ribeiro. Sobre a família de Barbosa, aqui de Caiçara, eu tive o ponto de conhecer meus avós. Eles foi falecido com 87 anos, meu avô. A minha avó foi falecida com 92. E eu fiquei com o mais velho de filho. Agora tem meus tios, né? Benedito Barbosa, Severo Barbosa, Anselmo Barbosa,
aqui, tudo participou, tudo foi morador de Caiçara, são muito polidosos. E muitos pobres, muitos carentes, trabalhadores de agricultura, né? Todos foram agricultores. A família Lisboa, ela é já posterior, bastante posterior à chegada dos Pires, dos Vitorinos, aqui na nossa região. Provavelmente chegaram aqui no início do século XX, entre 1910 e 1920, foi quando os Lisboa chegaram aqui em Caiçara do Vento. Assim, hoje é uma das famílias maiores famílias aqui do nosso município, porque devido ao meu avô, né, ele ter tido 11 filhos, né, e os seus 11 filhos, cada um teve em média assim, de 10 a 11 filhos também. Então aí evoluiu. Hoje nós somos uma das famílias em número, uma das maiores famílias aqui de Caiçara do Vento. Mas a origem da família Lisboa, ela, até onde chega o meu conhecimento, eu estava fazendo algumas pesquisas, ela deu início em Ceará-Mirim, com a chegada de um português, Manuel Soares de Vasconcelos, Lisboa. Eu não conheço a sua esposa, mas ele casou com uma brasileira, e um dos seus filhos, Jesuíno Soares de Vasconcelos, Lisboa, é o meu bisavô, né? É o pai de Olavo de Vasconcelos, Lisboa, meu avô. E Jesuíno, ele casou-se com uma pessoa, Maria Teixeira, daqui de Caiçara do Vento, que estava em Ceará-Mirim, na casa de um de seus padrinhos, que passaram uma temporada lá. Era bastante comum nessa época, o pessoal do sertão tinha esse costume de o padrinho muitas vezes tomar conta do afilhado, e com a idade de 15 anos ela conheceu o Jesuíno, né, chamado Zuzu, meu bisavô. Eu, através de as memórias da família, cujo livro eu estou tentando ler ainda, que está aqui ao meu lado, de autoria de Maria de Lourdes Nobre, Lisboa Nobre, uma prima minha já de 3º grau. Ela disse que o namoro deles foi bastante interessante, né? Ela, com idade de 15 anos, conheceu ele, e passaram 3 anos entre namoro e noivado e casamento. E durante esse período não existia conversas, né? Não existia encontros, não existia namoro propriamente dito, né? E ela, quando completou 18 anos, casou-se com o meu bisavô. E ele morreu cedo, ele morreu com cerca de 45 anos de idade. Meu bisavô de problemas cardíacos. Meu avô, na época, tinha 11 anos de idade. E eles vieram, então, morar em Caiçara do Vento. Um irmão dele, José, tinha uma propriedade e veio acolher eles por um certo tempo. E pouco tempo depois ele voltou para Natal de novo, mas não se adaptou à vida na cidade maior, e voltou para Caiçara para tomar conta da fazenda do seu irmão, da propriedade. E ele adquiriu depois essa propriedade. Ele me contou que fez um empréstimo a João Câmara, né? Grande industrial João Câmara, todo mundo conhece aqui da região de Baixa Verde, e fez um empréstimo, e no primeiro ano, com a safra de algodão, ele conseguiu pagar o empréstimo a João Câmara referente à sua propriedade. Então, a família de Romão, o pai dele era de Riachuelo, que eu estava dizendo que era Itaipu, mas Itaipu é a família da mãe dele. O avô de Romão era Francisco Gomes da Câmara. Aí já o pai dele, o pai de Romão, era Augusto Gomes da Câmara. Aí por isso que tornou-se. Aí eu também não sei, que eles eram de Riachuelo, que o finado Francisco Gomes criou a família em Riachuelo. Aí daí pra cá eu não estou sabendo. Aí Romão foi e criou a dele aqui. Quantos filhos a senhora teve com ele? Quantos filhos? Sim. 12. 12, né? 12 filhos. Aí como foi que a senhora conheceu ele, seu Romão? Romão? Sim. É porque foi aqui mesmo, né? Que eles moravam aqui, né? Sim.
Eles moravam aqui. Saíram de lá para vir morar aqui. Foi. O Augusto Gomes, que era o pai de Rumum, né? Veio morar aqui. Quantos netos a senhora tem no total, assim, essa lembra? Todos o total? Sim, no total. E homem, mulher, 22. 22, né? E bisneto tem 10. 10 bisnetos. 10 bisnetos. Família da senhora. A senhora já nasceu aqui em Caiçara, né? É dos filhos. É dos filhos, né? Que a minha mãe era dos filhos. E já meu pai era dos Vitorinos. Mas era daqui de Caiçara mesmo, né? A cidade, né, tem considerado a sua população através da familiaridade. E não só o parentesco direto, mas a ideia de que amigos são familiares. E que esse sentimento familiar, né, de história familiar, aparece vivo desde os memorialistas até os sentimentos compartilhados nas ruas da cidade. As pessoas se consideram através dessa relação de proximidade. Eu sou o professor Júlio Rezende, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Nós adquirimos essa propriedade, eu e Elton Barbosa, em 2008, aqui em Caiçara do Rio do Vento. E a ideia da aquisição dessa propriedade era para desenvolver projetos de pesquisa, né, projetos na área de sustentabilidade. Uma das primeiras iniciativas que foram visualizadas, assim, do que a gente poderia trabalhar é com o resíduo, né? Então, em 2011, 2010, nós iniciamos uma construção aqui de uma casa feita com garrafa PET, né? Então, essa foi a primeira construção. Ela ficou pronta em torno de 2011, 2012. Então, isso foi a primeira experiência na área de construção sustentável que foi realizada aqui. Na época eu era professor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a UERN, e teve colaboração também, envolvimento também de estudantes. E desde então nós temos sempre recebido estudantes e professores de escolas públicas e também de universidades, faculdades aqui para conhecer esse espaço, né? O que é que a gente está fazendo na área nessa pesquisa de sustentabilidade. Em 2014 nós realizamos uma segunda construção, que foi também um trabalho de conclusão de curso de um aluno de engenharia da produção, Luiz Vaz, né, onde eu sou professor. E essa foi a segunda experiência na área de construção sustentável. A gente está também com uma construção que foi concluída no início de 2019, que é uma construção feita com resíduo de pneu, né, com pneus. E também está em desenvolvimento uma última construção, que é um castelo, né, um castelo feito com garrafa de vidro de 600 ml. Mas aí esse castelo, a previsão de conclusão dele é para o ano de 2021, né, que a gente imagina a construção dele. Em 2015 eu fui contemplado com uma bolsa para estudar nos Estados Unidos, uma bolsa da CAPES,
para estudar a questão como é que os parques tecnológicos estavam influenciando a questão das empresas de tecnologia limpa, né? O nascimento de empresas de tecnologia limpa. E eu comecei a estudar assim, a área aeroespacial e tomei conhecimento de uma estação de pesquisa de simulação de Marte no deserto de Utah, né? Então eu comecei a estudar como é que funcionava essa experiência lá no deserto de Utah. E eu percebi que a gente poderia fazer algo parecido aqui no Rio Grande do Norte, aproveitando essa estrutura que a gente já tinha aqui nessa propriedade aqui em Caiçara do Rio do Vento, que a gente chamou de NUPEX, né? Núcleo de Pesquisa em Engenharia, Ciência e Sustentabilidade do Semiárido. Então a gente começou a imaginar, a sonhar a operacionalização dessa estação de pesquisa que poderia ser bem interessante, porque a concepção dessa estação, que veio a se chamar Habitat Marte, é desenvolver pesquisas relacionadas a habitats autossustentáveis, né, que são habitats que eles funcionam com talvez 4 principais características, né? Esses habitats autossustentáveis, eles geram a própria energia, eles geram a questão da coleta e tratamento de água, também o tratamento de esgoto, e ele propicia a sua própria produção de alimentos, né? Ele tem essas características. Então essas características elas são importantes tanto para habitats no semiárido nordestino, como também em regiões áridas e até habitats extraplanetários que, por exemplo, Marte e Lua, também eles vão precisar ter essas mesmas características, produzir água, reciclar água, produzir o alimento e gerar a própria energia, né? Então nós começamos a estudar como é que poderia ser essa operacionalização dessa estação de pesquisa Habitat Marte, e em 2017 eu fui selecionado para fazer parte de uma equipe lá nos Estados Unidos, nessa estação do deserto de Marte, lá no estado de Utah. E essa equipe, então, ela tinha 3 estudantes peruanos, um estudante americano e eu como brasileiro, né, fazendo parte da equipe. E essa missão, então, ela ocorreu em novembro de 2017, e a ideia é que essa estação de pesquisa ela é a primeira estação de pesquisa de simulação de Marte no hemisfério sul. Então, abaixo da linha do Equador, a única estação com essas características é essa em funcionamento aqui em Caiçara do Rio do Vento, né? Então isso foi em novembro, e em dezembro de 2017 nós conseguimos operacionalizar a primeira missão, né, do Habitat Marte. Em 2018 foram feitas mais 8 missões, né, em 2018, e agora nós estamos aí já com 5 missões que foram realizadas esse ano, de janeiro a maio de 2019, né? Então nós estamos até maio de 2019 com 14 missões, e temos mais ou menos uma missão programada por mês até o final de 2019, né? Então, ao longo desse tempo, essas missões, parte dos objetivos dessa missão tem sido melhorar a própria infraestrutura do Habitat Marte, né? Então já foram feitas várias melhorias, como construção de sistema de coleta de água de chuva, armazenamento de água, tratamento de esgoto, instalação de painel solar. E o mais interessante agora recentemente é que nós conseguimos formar uma equipe interessante com o estudante Dalmo, né, ele é do curso de agricultura, também
Davi Alves, que é do curso de Engenharia Elétrica, e também Francisco Monte, que é do curso de Agronomia da Escola Agrícola de Jundiaí. Então nós conseguimos formar uma equipe que aí a gente tem conseguido agora, nas últimas 2 missões, realizar o cultivo de alimentos, e esses alimentos eles estão crescendo. Esse foi o último grande desafio que a gente teve em termos de assim, procurar completar assim, a infraestrutura básica para funcionamento do Habitat Marte. Então a ideia é que as próximas missões, elas, parte da alimentação que seja consumida na estação, ela seja produzida na própria estação, né? Então isso é um resultado bem interessante. Assim, são realizadas também análise da qualidade da água, isso vai gerar um acompanhamento. Então isso é uma coisa muito interessante em termos de pesquisa. E assim, nós temos conseguido realizar várias pesquisas. Essas pesquisas elas têm sido apresentadas em congressos internacionais, congressos locais, também nacionais. E assim, a cada missão nós conseguimos gerar uma quantidade de informação muito grande que está sendo coletada. E isso vai permitir que a gente faça uma análise ao longo do tempo sobre vários dados diferentes, sobre umidade, temperatura, gasto calórico dos membros dessas equipes, né? E assim, só para uma coisa importante também é o seguinte, nós na estação de pesquisa nós realizamos atividades dentro da estação, que a gente chama de atividades intraveiculares, e atividades são feitas fora da estação, que nós chamamos de atividades extraveiculares, né? Essas atividades que são feitas dentro da estação, grande parte das atividades são relacionadas à questão de questionários, relatórios que são elaborados, né? Pesquisas que estão sendo desenvolvidas, notas de campo, tudo isso que nós tomamos. E as atividades extraveiculares nós podemos relacionar algumas, como por exemplo questão da observação astronômica, manutenção da estação. A gente pode dizer que 90% desses participantes das 14 missões são estudantes de graduação que têm participado dessas atividades e de áreas diferentes, e acaba que a estação ela tem um papel muito importante no processo de formação de pesquisadores, né? Formação de pesquisadores, de trabalhar a iniciação científica. Muitos deles ficam motivados, desses estudantes ficam motivados para a pesquisa, a partir do momento que eles percebem que existe um método, né, que pode estar sendo seguido, que eles podem, isso que a gente está fazendo aqui tem uma validade, uma contribuição, né, que assim pode ser aproveitado, e que eles podem, de repente, a partir do que eles estão aprendendo, que eles podem aplicar na vida deles. Então tudo isso são resultados bastante interessantes que a gente está desenvolvendo aqui no Habitat Marte, né? E uma coisa que as pessoas podem se orgulharem também, porque algumas coisas que estão sendo realizadas aqui são inéditas a nível de América Latina, e algumas coisas talvez pioneiras até a nível mundial também, e assim pouca gente conhece. Daí quando eu entrei, eu estava passando assim, muito pouca gente não sabe, mas quando eu entrei na Filarmônica eu estava sofrendo de ansiedade, estava quase com depressão. E a Filarmônica, a música, né, me curou, primeiramente Deus, né, e a segunda a música, né, porque hoje eu sou bem menos ansioso e fiquei bom da ansiedade, né,
na depressão, eu estava quase com depressão. Meu sonho sempre foi tocar um instrumento. Só que eu me apaixonei assim desde quando eu sempre fui muito apaixonada pela bateria. E quando eu soube que iam abrir aqui uma filarmônica, assim, né, uma banda de música, assim, eu fiquei muito feliz, assim, né, e eu me inscrevi. É muito bom para mim porque melhora na ansiedade, melhora nos estudos também, o comportamento também. E, assim, eu fico muito feliz e honrada, assim, em saber que eu toco na banda filarmônica. E se Deus quiser um dia, né, quem sabe entrar na banda da polícia e fazer o concurso, se Deus quiser. E ser gente grande, assim, ser grande sempre, né. E hoje eu toco no clarinete e foi meu maior sonho tocar num instrumento de sopro, porque eu nunca imaginei que poderia tocar. E como tem aquele ditado, não é a gente que escolhe a música, é a música que nos escolhe. Mas ainda só um pouquinho e me ajudou a desenvolver mais na escola. E é isso. Muito obrigada, Maria. Caiçara é uma cidade pequena, a gente sabe, né? E que não tem muito o que fazer, vamos dizer assim, do modo mais tradicional de falar. E a música desperta nos jovens aquele lado do cérebro que é a parte de criação, a parte de criatividade, vamos dizer assim. Foi quando eu comecei também com 14 anos, eu não tinha nada para fazer em Santana do Matos. Eu vi a música de alguma maneira de eu me profissionalizar e quem sabe se tornar um maestro que eu sou hoje, com muito orgulho. Batalho diariamente para chegar onde todos chegam, na verdade. Você que está aí, é muito importante a gente saber disso, porque se a gente quiser chegar lá na frente, a gente vai conseguir, mas só com persistência. E na música deixa de ser assim. E aqui em Caiçara a gente trabalha com jovens de todas as idades. De 10 anos, a partir de 10 anos, até qualquer idade. Que é um trabalho que a gente faz toda semana, 2 dias por semana. De manhã, de tarde e de noite. Com aulas teóricas também. A gente fica sempre, semestralmente, a gente fica botando novas turmas de teoria musical, para dar o suporte. Porque a filarmônica é composta por 3 partes. Teoria musical, banda de flauta e filarmônica. Então é uma cadeiazinha, uma etapazinha para chegar na filarmônica, que é o ponto do auge do músico chegar a tocar um instrumento de sopro. E para eles, como eu estava falando aqui antes, é um prazer imenso deles, tenho certeza disso, porque a gente exige muita dedicação. Disciplina é a palavra certa do nosso projeto aqui, da Filarmônica Manuel Barbosa. Em janeiro, a gente tem um padroeiro, né, São Sebastião, a gente tocou esse ano, primeira vez, foi muito maravilhoso. A gente nunca esquece a primeira vez, como foi tão gratificante tocar na alvorada, tocar no encerramento da festa também, pela parte da manhã, na salve, que a salve é tocar meio-dia. Tocar meio-dia em ponto mesmo, literalmente, para que saltem os solos e comemorem. Então, e fora as viagens que a gente faz, que é muito importante para eles também, porque no jovem fica limitado a só uma coisa, ele fica muito fechado. E com as viagens, conhecendo outras bandas, outras pessoas, outros maestros, outros tipos de música, outras culturas, eles ficam com mais vontade de estudar ainda. E a palavra, repetindo de novo, disciplina. Porque se não for um bom aluno na escola, a gente não tolera aqui na Filarmônica. Então, o projeto de Filarmônica é isso. É um trabalho longo, que começa com aula teórica, banda de flauta, filarmônica, para que os jovens, como vocês vão escutar vários depoimentos de alguns jovens, transformem a vida dos jovens. E tem aqueles que estão em transformação ainda, eu posso dizer assim, porque eles estão começando agora e daqui a um tempo eles vão criando gosto pela coisa.
acontece é que o seu Nenel explicou que teria sido um programa de TV de um artista chamado Flávio Cavalcante, que passava na Rede Record. E que ele teria feito esse concurso, teria homenageado a cidade. O prefeito da época, que era o senhor Lourenço Alves, ele teria recebido esse prêmio, mas ele não guardou na prefeitura, nem deixou na cidade de Caiçara, ele levou para casa dele. Mas ele já é falecido, os filhos dele já são falecidos. Quer dizer, se isso existe, esse objeto existe, ele está perdido. E se esse prêmio aconteceu por arquivos de televisão, a gente teria que acessar esse material nos arquivos da Globo. A Globo comprou os arquivos da Record, teria que pedir com especificidade, dizendo o dia, o programa, o horário que passou, e a gente não tem essa informação específica para acessar esses arquivos. Porque também ninguém vai lá no Rio de Janeiro acessar esse material e ter a liberdade de olhar tudo que tem lá, porque não é assim, né? Esse material ele precisa ser retirado do arquivo que está guardado para ser examinado. E aí a dificuldade de se provar essa informação, mas na boca do povo, né? O prêmio existe e a gente repete porque é assim que a memória viva existe, é a gente repetindo o que nos conta. A professora Eunice Fernandes era minha prima em 2º grau e lecionou muitos anos aqui em Caiçara e compôs uma poesia, um poema que a princípio seria só um poema. Mas em um determinado encontro bíblico, ela que era muito religiosa, com uma freira, irmã Belmar, a freira encontrou a cópia da poesia, do então poema, dentro da Bíblia e resolveu musicar a letra. Ó querida cidade, Rio foi teu berço, cerca tua humildade. Nós temos a liberdade de ter tudo aqui em Caiçara, não da forma que a gente ainda almeja, mas que a gente precisa que as pessoas cuidem mais dessa cidade, seus filhos cuidem mais, busquem melhorias para a qualidade de vida de todos, e isso para a gente é muito importante, como filho de Caiçara, ter essa certeza para o futuro, que vai ser uma Caiçara diferente, uma Caiçara onde todos se respeitem, principalmente se respeitem. As famílias continuem ligadas uma à outra, os amigos, eles continuem o que começou no passado, que de repente uma política possa acabar com tudo isso. É uma cidade diferenciada para mim. Tive a oportunidade de conhecer outras cidades, morar em uma outra, mas nunca esqueci Caiçara. Todos os anos, quando acabavam as férias, a gente corria de volta para Caiçara, entendeu? E isso fica muito na minha memória. Como é bom ter uma cidade pequena, pacata, mas de um povo ordeiro, um povo hospitaleiro. Eu faço com uma música do cara, não daria minha Caiçara por cidade de ninguém. Quem bebe água de Caiçara não esquece nunca, sempre volta. Quem vai sempre volta. Tens de grandes rebanhos, ó querida cidade, Rio foi teu berço, cerca tua humildade.
nasceste sobre um rio, és pequena e hospitaleira. Tua história é como uma lenda, mas é linda e verdadeira. Dos antigos habitantes conservamos a memória, sob verdes coqueirais construíram tua história.